Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, que o Sport vinha jogando com cruzamentos na área, né, até, ao meu ver, em alguns momentos em excesso, né, sem ter o aproveitamento na área. E era o Love, tem uma estatura menor, e outros jogadores, claro. Hoje teve o Diego Souza, alto, forte, experiente, né, um cara de área, que tem que administrar ainda o físico, e praticamente no primeiro tempo, perguntava até na nossa transmissão, quantos cruzamentos aconteceram para ele, e nenhum. Né, a gente estava conversando. Então ficou curioso isso, e tão curioso quanto o vestiário. Como é que foi? Porque foi uma mudança radical. Não digo somente da parte, né, das substituições, que eu queria que o senhor explicasse, mas também, principalmente, de vontade. O Sport entrou, parecia que estava com vontade no segundo tempo. O primeiro, em alguns momentos, displicente. Obrigado, boa noite, parabéns. Antes de mais nada, eu quero assim, eu acho que quem faz a gente conquistar esse resultado hoje, em grande parte, é o nosso torcedor, cara. Assim, eu acho que o torcedor abraçou o time no momento mais complicado. Assim, eu confesso para vocês que o primeiro tempo nosso foi muito aquém, assim, uma decepção, cara, assim, uma decepção. É claro que essa coisa de adiamento de jogo, tudo isso desmobiliza, as pessoas ficam aqui, às vezes falando assim, coitado. Não, a gente teve uma logística terrível para voltar de Caxias, um campo impraticável. A gente fez um futebol, né, de chutão para cima, porque não tinha como tocar uma bola ali. Então, assim, foi muito, em verdade, foi muito desmotivante, não, mas foi uma decepção quando houve essa questão do adiamento do jogo. A desmobilização foi enorme, de todos, todo mundo ficou muito chateado, porque a gente fez de tudo para recuperar os atletas. Então, havia uma possibilidade de fechamento do aeroporto de Caxias. A gente, sabendo disso, nós mudamos nosso voo, que era de Caxias para São Paulo. Nós pegamos um voo de Porto Alegre para São Paulo. Tivemos que descer 2h30 de ônibus ali. Nós gastamos quase 12 horas. 12 horas para poder voltar para Recife. E claro que isso é muito decepcionante, assim, para todos. Mas o torcedor hoje, ele não foi importante, ele foi determinante. O torcedor, ele abraçou naquele momento, no segundo tempo, quando a gente precisava muito do apoio. E é assim que tem que ser, no momento que a gente mais precisa, o que a gente precisa é desse apoio, esse aconchego. Eu, como torcedor, fiquei extremamente decepcionado com o nosso primeiro tempo, né, chateado. Em determinado momento não adiantava nem falar muita coisa, porque era uma situação muito... Amém. Desculpa que eu estou bem gripado, pessoal. Mas era uma situação que eu não adiantava nem falar, porque eram tantos problemas e tantos atletas abaixo daquilo que eles poderiam jogar, que em determinado momento é torcer para acabar o primeiro tempo ali, a gente poder reorganizar, porque você não consegue reorganizar 8 atletas, 9 atletas, você não consegue fazer o movimento que é necessário. Então foi muito importante assim, o nosso torcedor naquele segundo tempo, de poder acreditar, de poder abraçar o time. E como eu vou repetir, eles não foram importantes, eles foram determinantes hoje para que a gente pudesse virar o jogo. Em relação a esses cruzamentos, eu acho que é muito característica assim mesmo da equipe. Se você pegar hoje, assim, faltou muito mais do que só os cruzamentos, eu posso te confessar. Faltou muito mais do que isso. Faltou posse, faltou aproximação no primeiro tempo. Faltou posse, aproximação, faltou um monte de coisa, saída com qualidade, competitividade, entrega, entendeu? A dedicação, o nível de competitividade que a gente tem. Então, assim, no primeiro tempo, se você for elencar o que faltou muita coisa. No segundo tempo, não. Acho que a gente consegue pegar o jogo foi nosso, a gente fez a virada, poderia ter feito um terceiro gol, com tranquilidade, pelas oportunidades criadas. O nosso segundo gol sai de um cruzamento, né, para o Diego, mas teve outro cruzamento pro Edinho, teve outros. Quer dizer, o Diego é uma referência. É lógico que a gente não vai conseguir jogar todas as bolas só para ele, né? Então, sim, mas eu acho que no segundo tempo a gente consegue fazer isso com mais qualidade. Obrigado. Nada. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. A gente, no nosso programa, fala muito que o esporte é muito pesado e parece que a gente esqueceu de Edinho, que entrou muito bem hoje.
do próprio Negueba, né, que também vem jogando bem. Até escutei alguns companheiros falarem que até no jogo da chuva ele conduzia bem a bola. Uhum. Então, assim, eu acho que esse time hoje, ele é bem mais leve, apesar do Diego Souza à frente, né, ser a referência. E também queria aproveitar para lhe perguntar, será que Wagner Love volta? Cara, assim, se tem uma coisa que eu acho, assim, eu aprendi na minha vida, e os meus pais me ensinaram a nunca ser mal agradecido. Então, assim, se a gente está hoje numa situação de disputa pelo G4, se deve muito ao Wagner também. Isso é importante as pessoas lembrarem, não esquecerem disso. Podem ficar chateados com uma ou outra declaração, todas as pessoas são falíveis, as pessoas falham, eu falho, você falha, todo mundo pode cometer algum tipo de erro, pode falar alguma coisa que alguém ficou chateado, mas o Wagner sempre foi muito positivo para nós em todos os aspectos, não só fazendo os gols, dando assistência, mas pela liderança, pelo exemplo diário que ele sempre fez. Então, se tem uma coisa que eu não sou, eu não esqueço dessas coisas, cara. Assim, claro que o momento dele não é o melhor momento, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Ao mesmo tempo, o Diego estava sempre num processo inverso. O Diego não tinha condição nenhuma de começar um jogo. A gente foi, talvez, acelerando esse processo um pouco. E a gente sempre fica torcendo para que ele não tenha nenhum problema, né? Assim, não era o nosso planejamento, talvez, que ele fizesse 90 minutos hoje. Mas a necessidade, por tudo aquilo que ele representa, a qualidade do Diego, é claro que a gente quer que ele jogue muito. Eu falo assim, o torcedor acha que a gente não quer colocar um jogador. Não, pelo contrário, a gente quer. Só que a gente não pode ser irresponsável de colocar um jogador que não tenha capacidade e condição ainda de fazer. O Diego ficou, eu não sei se tem alguma estatística nesse aspecto, deve ter uns 6 meses que ele não faz um jogo completo, ou mais. Não sei se ele fez esse ano, 90 minutos. Nem perguntei para ele, talvez ele não tenha feito no ano 90 minutos. Então olha para você ver como é que é. Então a gente precisa ter tranquilidade, porque na hora que ele tiver uma lesão, e a gente sabendo que talvez não fosse o momento de fazer isso, a gente não vai se perdoar nunca, entendeu? Pô, nós colocamos um jogador que não estava preparado, ele deu os indícios todos, os resultados todos, o acompanhamento todo que a gente faz, ele não está ainda no ponto, e a gente fazer colocar o jogador nessa situação, a gente como é que fala assim, irresponsável, né? Então, a gente foi fazendo o que era possível, o Diego ajudou muito nesse processo, e a gente viu que hoje era um momento para ele iniciar o jogo. Como eu falei assim, não era um planejamento nosso que ele terminasse, mas pelo que a gente percebeu, a gente precisava que ele desse esse gás a mais, e graças a Deus que ele está bem, não sentiu nada, isso é uma coisa muito importante. E que o Wagner possa continuar buscando o espaço dele e disputando e sendo importante. Quem sabe daqui a pouco a coisa não vira. Ele hoje, por muito pouco, não faz o gol também no primeiro tempo ali, pelo impedimento. Então, a gente, eu acho que o torcedor que está chateado com alguma coisa, mas precisa nos ajudar a resgatar o Wagner, que a gente sabe que foi extremamente importante para o esporte nessa temporada. Foi um jogador, sim, dos mais importantes. E a gente precisa do Wagner, com o apoio do torcedor, feliz aqui, sabendo de tudo que ele já fez e ainda pode fazer nessas últimas rodadas. Anderson, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. O Sport hoje teve a infelicidade de perder um jogador lesionado, o Sabino, mas não é sobre ele que eu queria falar. Eu queria falar sobre o Chico, que entrou muito bem. Acabou entrando numa fogueira, um jogo complicado. A gente, por mais que o jogador esteja preparado, nunca é o ideal entrar com a lesão de um companheiro. Então, queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Prata da Casa. O Chico é um jogador extremamente qualificado também, entendeu? Talvez o que tenha um pouquinho, que o Sabino possa estar um pouquinho mais à frente do Chico, é mais um processo de experiência mesmo, de idade, entendeu? Eu acho que é uma competição muito próxima. Sabino é um construtor também, é um zagueiro canhoto, né? É difícil ter um zagueiro canhoto, nós temos três. Então é
É uma situação muito boa, sim. É um problema positivo nesse aspecto. É aquilo que eu falei, o Chico tem toda a confiança que no momento que pediu a substituição, a gente nem pensa, já sabe, vai entrar e vai entrar bem. E é um menino com uma postura muito boa, sempre um jogador muito carismático, está sempre sorrindo, está sempre participando. Às vezes não joga tanto, mas quando joga sempre vai muito bem. Então, a gente fica tranquilo nesse aspecto, porque a gente está muito bem servido ali. E concordo, acho que ele entrou muito bem, fez um ótimo jogo, mas é aquilo que a gente espera, né? Nessa reta final, provavelmente, e eu conversei isso com eles hoje é domingo? Sexta-feira. Sexta-feira eu tive uma conversa com aqueles jogadores que não são os titulares, não iam começar o jogo. E eu falei com eles, se preparem, porque muito provavelmente o jogador que vai talvez não dar a chance de celebrar um acesso ou uma conquista, tá aqui entre vocês, como aconteceu com o Edinho no jogo passado, que entrou e fez o gol. Entrou hoje novamente, foi muito bem. É o Negueba, que não tinha nenhuma oportunidade, começou a jogar. Então a gente tem preparado esses atletas da melhor forma possível para que eles possam estar prontos na hora que forem requisitados. Anderson, boa noite. Boa noite. Queria que tu falasse como é que tu avalia o aspecto físico do teu time no jogo de hoje, levando em consideração que a partida seria na sexta, foi para hoje, e esse tempo que teve a Chapecoense de muito desgaste em meio à viagem não planejada, dá para dizer assim, se isso fez a diferença também para o esporte. Não, que é isso. Assim, eu acho engraçado. Sabe que dia que a Chapecoense jogou? O último jogo deles? Você sabe? Você sabe ou não? Tô te perguntando. Pois foi sexta-feira. A Chape jogou o último jogo dele sexta-feira. A Chape teve 9 dias para poder se preparar para esse confronto. Nós jogamos segunda-feira e íamos jogar na sexta-feira. E eu duvido que se a gente não tivesse conquistado o resultado aqui, vocês iam falar assim, realmente foi muito complicado para vocês, porque segunda-feira vocês jogaram, sexta-feira vocês tiveram que jogar de novo, a logística foi muito complicada, foi muito difícil chegar, o campo foi terrível. Não tem nada disso, são atletas profissionais preparados para qualquer situação. Assim como nós estaríamos preparados para jogar segunda e sexta, a Chapecoense é muito competente para poder jogar com viagem, com deslocamento, com logística, do jeito que eles imaginam e fazem da cabeça deles, que eles acham que é melhor. Cada um faz a sua logística de acordo com aquilo que acha que é melhor. Ninguém faz logística achando que vai fazer o pior. Então, de maneira alguma, são atletas profissionais assim como nós, e a gente tem que estar preparado para poder dar uma resposta muito positiva. E o que nós tivemos no segundo tempo foi o apoio do nosso torcedor, foi intensidade, foi qualidade de jogo. E nós não viramos simplesmente por a questão física, não. Nós viramos pela qualidade que nós construímos. Boa noite, Anderson. Boa noite. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Sport, no começo da temporada e durante a temporada, sempre foi um time que jogou muito pelos lados do campo. Hoje, você teve a chance de voltar com o Rosales, mas ele não teve presente nem no banco de reservas. Gostaria de que você explicasse o porquê dessa ausência. E uma coisa que chamou a atenção também foi, o Sport usou mais o lado esquerdo, mais efetividade, mas quando atacou mais, foi pelo lado direito. Essa ausência dele mudou um pouco essa sua estratégia? Não, o Rosales teve uma viagem para a Venezuela, praticamente aí uma semana fora, não jogou, não participou, uma viagem extremamente desgastante. A gente estava com 2 atletas aqui, talvez naquele momento melhor preparado, né, para o jogo. Em relação a jogar pelos lados, a gente sempre joga. Agora é importante que todo mundo lembre um pouquinho, né? Nós tivemos 2 perdas muito significativas nessa temporada. Jogadores que estavam muito bem, eram titulares absolutos, que é o Igor Cariuso e o Juba, né? Então, assim, 20% de uma equipe praticamente que a gente perdeu, assim, atletas estavam muito bem. Então, é claro que não é de um momento para o outro, na mesma hora, que a gente consegue se reorganizar diante dessas perdas, né? Eles tiveram talvez um começo muito difícil. Eu lembro do Cariús,
Jogou um jogo, não foi tão bem, foi para o banco, depois voltou, até que ele entendeu o processo, como a gente jogava, de que forma que era e tal. E quando ele pegou mesmo, e aí ele e o Juba fizeram uma dupla muito interessante, assim. Tanto defensivamente, que eu acho que era um ponto muito positivo, quanto ofensivamente. Era um setor nosso que trabalhava muito, fazia muitos gols, dava muita assistência e era muito consistente, né, no aspecto defensivo. Então, a gente está buscando alternativas e aos poucos a gente vai encaixando uma nova ideia. A gente não está aqui para lamentar nada, só estou falando para vocês para que vocês possam constatar realmente que a gente tinha um lado extremamente entrosado, mas que esse lado a gente teve que estar buscando outras alternativas. Boa noite, professor. Boa noite. Em relação ao primeiro tempo, contra a Ponte Preta, 3-1 Ponte Preta. Contra a Chapecoense, também muito mal o time do Sport. O senhor já está há quase um ano comandando o time do Sport, o mesmo elenco. A que o senhor atribui esse rendimento de início de jogo? É um time que o senhor pensa uma coisa na escalação e não corresponde? Eu queria que o senhor pudesse explicar para o torcedor, porque o torcedor realmente ele apoiou a partir do segundo tempo, não no primeiro tempo, que ele sentiu e vaiou muito o time. Se eu pudesse, eu faria uma representação na CBF e pediria para não ter primeiro tempo. Nós vamos ter só o segundo tempo. Pode ser, né? Pode. Eu gostaria de fazer isso, né? Ou seja, ter o segundo tempo e o terceiro tempo, mas esquecer o primeiro tempo. Gente... O senhor concorda que o primeiro tempo... Eu acabei de falar isso, eu acabei de falar isso, você viu? Não sei se é irônico. Mas, não, eu tô falando de uma maneira muito tranquila. Você fez sua constatação e ainda faz uma crítica, e eu acho que é pertinente, mas isso já foi falado anteriormente. Você falar que eu ponho o time propositalmente mal para poder jogar. Então, assim, você quer que eu dê respostas. Tem coisa no futebol que não tem resposta, gente. A preparação nossa foi mais adequada, a gente fez tudo que tinha que fazer, testou, treinamos muito bem a semana, né, Jorge? Bons treinos, nos passou uma confiança que tudo ia dar certo, só que nós temos uma coisa que a gente não controla, que é o quê? O adversário. O adversário, às vezes, ele vai fazer uma coisa diferente. A gente sabia que se a gente não tivesse a bola, seria muito complicado, porque os dois jogadores de frente nossos, eles não são jogadores tão marcadores. A gente estava sem o Jorginho, que é um jogador que dá muito equilíbrio para o time. Então, assim, a gente pensou numa forma, essa forma não deu certo. Como eu falo assim, a gente tenta acertar sempre, mas nem sempre a gente acerta. Agora, a gente tem que ter capacidade de enxergar um pouquinho, que eu acho que é uma coisa também que às vezes a gente precisa falar, que a gente enxergar o jogo, fazer as modificações que foram feitas contra a Ponte, contra a Chapecoense, contra a Juventude e outros tantos jogos que a gente conseguiu reajustar e buscar o resultado, entendeu? Então, porque eu falo assim, a gente não... E eu não estou sendo irônico, mas se eu pudesse, de acordo com isso, tudo que está acontecendo, se eu pudesse tirar o primeiro tempo, eu tiraria, porque se for pegar só o segundo tempo, eu acho que a gente ganha quase... Seriam quantas vitórias no segundo tempo, assim, não sei. Seria pelo menos mais umas 3 aí, entendeu? Mas o jogo tem 90 minutos, às vezes a gente vai jogar muito bem o primeiro tempo, não vai jogar tão bem o segundo. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer o gol no finalzinho, como a gente tem feito, que é uma coisa que a gente tem que enaltecer, que é um time que não desiste, um time que batalha, como foi contra o Juventude, como foi contra a Ponte. Eu, sinceramente, assim, com a maior humildade do mundo, eu não tenho essa resposta. O que eu posso falar para vocês é que a gente faz tudo, mobiliza do jeito que tem que mobilizar, a gente se prepara, os treinamentos nos dão um indicativo muito positivo, mas o adversário a gente não controla, e aí ele pode ter uma postura diferente, ele pode fazer alguma coisa, por mais que a gente estude e tudo, mas o jogo é feito, assim, ninguém é capaz de poder prever tudo que vai acontecer no jogo. Eu vou dar só um depoimento pessoal.
se me permitem, tá? Vocês estão cansados, eu estou com a minha voz muito ruim. Há um tempo atrás eu joguei futebol até 18 anos, não fui profissional, mas joguei minha vida toda. E um dia para trás, assim, eu estava pensando assim, se eu me lembrava de quando eu jogava bem, o que acontecia. E eu fui relembrando assim, falei assim, pô, tinha jogo que eu estava preparado pra caramba, assim, desculpa a expressão, mas assim, muito preparado, muito motivado. Começava o jogo, tudo errado, cara. Não dava nada certo, tudo errado. Desencaixe, o time não jogava e eu também não ajudava. E tive momentos também que eu estava meio assim, pô, nossa, tem que jogar hoje, pô, hoje tem jogo, que coisa, tem que ir pro jogo. E de repente a coisa parece que funcionava. Parecia um balé, o time jogando, e eu jogando bem, e as coisas acontecendo. Essa talvez seja a mágica do futebol, né? Por isso que ele é tão apaixonante, por isso que ele é tão envolvente, porque a gente não tem garantia de o melhor time, nas melhores condições, o melhor treinador, a melhor estrutura, que isso vai fazer o time vencer. Se eu não estou enganado, eu acho que o City agora, ele vinha de 2 derrotas seguidas, não é isso? É isso ou não? Acho que perdeu 2 jogos seguidos para equipes, né? Um acho que foi para o Arsenal, mas o outro foi para o Wolves. Cara, e quando isso acontece, eu falo assim, gente, é impressionante, mas o futebol tem essas coisas. O melhor treinador do mundo, melhor estrutura, os melhores jogadores, e perdem jogo. Talvez esse possa ser o segredo do sucesso do futebol, dessa paixão do futebol. É a gente não conseguir controlar tudo. Se fosse basquete, vôlei, né, esses esportes são mais controláveis. Você já sabe mais ou menos. É muito difícil um favorito não ganhar ou não chegar e, né, vamos colocar aí, ó, o vôlei do Brasil contra o Uruguai. O Brasil vai vencer, dificilmente. Mas o Brasil contra a Venezuela não ganha no futebol. Então é isso que eu queria colocar assim, porque por mais que eu seja preparado, que eu me empenhe, que eu treine, que eu fale, que eu entenda todo o processo, e já estou no futebol há muito tempo, eu não consigo controlar tudo. E não tenho resposta para tudo. Tá? Henderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você agora há pouco falou que conversa com jogadores que normalmente não entram em campo, não Sim. estão sendo aproveitados. E para o jogo contra o Ceará você não tem o Filipinho, tomou o 3º cartão amarelo. Já vale uma conversa essa semana com o Natan? É a hora de dar uma chance para o jogador que ainda não atuou? É a mesma situação do Negueba, assim, esses meninos que chegaram depois, a gente está sempre preparando, entendeu? Então, assim, ele já teve alguns treinamentos no time principal, ele já sabe como é que já sabe como é que funciona. Então, eu acho que ele tem uma... É claro que é o reserva imediato e deve começar. Mas, assim, com muita tranquilidade. Preparado, ele sabe muito bem o que fazer. Agora é questão de poder... É como eu falo assim, por mais que ele seja preparado, a certeza que ele vai bem ou não, a gente não tem, né? Eu espero que ele possa ir muito bem e fazer aquilo que ele tem feito nos treinamentos. Henderson, boa noite. Boa Parabéns noite. pelo resultado. Obrigado. O Sport tinha terça, quarta e quinta a priori para esse jogo. Uhum. E a terça era de um retorno para cá. O senhor falou que trabalhou, gostou do que o time que foi titular hoje apresentou, mas o senhor teria pouco tempo para preparar esse time para a sexta. Já era uma ideia trabalhar e ter esse time como titular, ou o adiamento do jogo, Não. criando tempo, foi o que determinou? E só para até trazer esse ponto, porque o senhor teria, é algo que no futebol não existe, né? No brasileiro, tempo para condicionar atletas, para ter um melhor encaixe. Já seria essa a ideia, mesmo com o menor tempo de preparação? A gente praticamente fez a quinta-feira. Quinta-feira foi um dia muito complicado para a gente, porque a gente não podia nem dar muita carga para o time, porque se o jogo fosse na sexta, a gente, no momento do treinamento, não tinha nada feito, não tinha nada definido. Havia uma possibilidade da Chapecoense sair 7 horas da noite e chegar 2 horas da manhã e jogar sexta-feira. Não tinha nada definido. Tá? O nosso problema foi a indefinição. Porque se a CBF fala, ó, esse jogo está adiado para domingo, a gente teria feito o treinamento de quinta-feira como uma preparação para domingo. E nós fizemos o treino de quinta-feira sem a menor perspectiva do que ia acontecer.
Mas o time já estava definido. A gente só não ia conseguir treinar. Mas a definição da equipe já tinha acontecido. A gente não ia conseguir treinar. Como nós perdemos a quinta-feira, porque com essa indefinição a gente fez só um apronto, coisa mínima. Porque depois que saiu, que nós terminamos o treinamento, ainda demorou um tempo ainda, né? Os jogadores ficaram esperando para ver se iam concentrar, ou se ia para casa, o que ia acontecer. A gente não tinha definição de nada, gente. O problema de tudo não é você saber que se vai ter o jogo, se não vai. É indefinição. Assim. E esse é o problema. O adiamento é normal dentro do futebol brasileiro. Existem algumas coisas que vão acontecer, mas a indefinição que é terrível. Então nós perdemos o treino de quinta-feira como um treino para domingo. A gente fez um treino mínimo, porque era a véspera de jogo. E aí na sexta-feira a gente já também estava mais perto já do domingo, né? O jogo baixou para 6 horas. Então a gente acabou fazendo 2 treinamentos menores do que a gente poderia ter feito caso a gente já tivesse uma definição do jogo no domingo, tá? Mas faz parte. O que eu falo é o seguinte, se a gente jogasse só com 3 dias, né? De segunda para sexta-feira, e a Chapecoense de sexta para sexta, a Chapecoense com 1 semana, a gente com 3 dias, 4 dias. Isso não determina o resultado. Não é quem tem mais tempo para treinar que vai conseguir ganhar. Né? Como eu falei, o futebol tem muitas variáveis. O ideal é que você tenha o mesmo tempo do adversário, mas nem sempre isso é possível. E a gente se prepara da maneira que pode. Como no primeiro semestre, nós jogamos várias vezes, quarta, domingo, sem tempo nenhum de preparação e de treinamento, e a gente tocou bem, e conversou bastante. O que não dava para fazer em campo, a gente fazia muito no vídeo, na conversa. As coisas fluíram, né? Então, não dá para lamentar nada. Olá, Henderson, boa noite. Boa noite. Depois de um bom período, o Sport volta a abrir, né, uma vantagem aí de uma rodada, pelo menos, de presença no G4, no grupo de acesso, faltando 5 rodadas para o fim da competição. Com o cenário que se coloca hoje, né, o Sport é 5 pontos do Vitória, né, o Vitória chegou a 64 pontos nessa rodada. O senhor ainda pensa em que é possível buscar o título da competição? E em termos de projeção, se o senhor já tem aí algo em mente aí para o que o Sport precisa fazer nessa reta final para conquistar o acesso à Série A? A Série B tem eu costumo falar que tem 4 campeões. Ninguém se considera menos. O 4º colocado não se acha menos do que o primeiro. Então, assim, o nosso primeiro objetivo sempre foi estar entre os 4, entendeu? Nós temos um confronto direto com o Vitória. Então, se é o confronto direto, nós podemos tirar essa diferença para 2 pontos, não é isso? A gente ganha o confronto, 2 pontos. Se o Vitória tem algum tropeço e a gente ganha, pode acontecer, né? Então, eu acho que a gente não tem definição nenhuma, que nós já estamos né? Porque não está definido, nem a questão do título. Eu acho que são situações que a gente precisa controlar. Está muito em aberto a Série B. Ninguém pode, a exceção do Vitória, talvez, que possa estar muito perto, né, da questão matemática. O restante todo mundo na briga ali, ninguém pode relaxar. Nós tivemos muitos resultados agora, ontem, o Londrina contra o Juventude. O Juventude fez 2 jogos em casa, fez 2 pontos, né, para você ver. Novo Horizontino, que o Botafogo venceu. Então, assim, a competição está muito viva, cara. Está muito viva, então a gente precisa estar bem concentrado. São praticamente um mês final assim, da competição, de uma temporada. Vamos, claro, a gente está feliz pelo resultado, mas os pés estão muito no chão. A partir de agora a gente já começa a se preparar para o jogo contra o Ceará. Beleza?